Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, tá? Tô trazendo para vocês mais um vídeo 3. Vídeo 3, de teoria dos conjuntos. Nesse vídeo 3, nós vamos abordar, né, o que são conjuntos iguais, o que são subconjuntos e algumas propriedades, tá? Bom, vamos começar, né, definindo conjuntos iguais. Bom, é lógico que eu posso dizer que dois conjuntos são iguais, são aqueles que apresentam os mesmos elementos. E aqui vai ser legal porque a gente vai poder abordar, né, algumas coisas que eu deixei passar, não falei propositalmente. Repare, esse conjunto A, vou colocar aqui, esse conjunto 1, 2, ele é igual ao conjunto 2, 1. Isso é uma coisa que eu não comentei, tá? Por quê? Porque a ordem, né, dos elementos não altera o conjunto. Quando eu falo conjunto 1, 2, é o mesmo que eu falar no conjunto 2, 1. Essa ordem não tem nenhuma relevância, tá? Você pode mudar sem problema algum. A mesma coisa é na questão da repetição do elemento. Por exemplo, a repetição de elementos, ela não altera o conjunto. Quando eu escrevo conjunto formado por 1, 2, 2, 2, é o mesmo que o conjunto formado por 1, 2. Por quê? Porque a repetição de elementos, ela não é contada, tá? Nós contamos uma única vez, tá certo? Então, essas duas propriedades aqui são importantes, tá? Essas duas observações. Uma é que a ordem dos elementos não é relevante, quer dizer, não altera o conjunto. Tá? E a outra é a repetição de elementos. É claro que a gente poderia dizer que conjunto A é igual ao conjunto B, aí usando um pouquinho mais de matemática, tá? Simbologia matemática, esse símbolo significa se somente se, ou é equivalente, tá? Então, o conjunto A é igual ao conjunto B. Outro símbolo novo aqui, ó. Para todo x, esse símbolo é qualquer que seja, para todo x, né? Se x pertencer a A, é equivalente a x pertencer a B. Quer dizer, aqui já estava escrito de uma forma mais sofisticada, uma forma mais usual em termos de matemática, tá? Então, eu estou dizendo que o conjunto A é igual ao conjunto B, se somente se, ou é equivalente, para todo x,
qualquer que seja x ou para todo x, se o x pertencer a A, implica que o x pertence a B. E vale a volta também. Se x pertence a B, x pertence a A. Em outras palavras, significa dizer que A e B apresentam os mesmos elementos. Né? A e B apresentam os mesmos elementos. É óbvio, é claro, que para dois conjuntos serem diferentes, basta que aconteça o quê? Que eles tenham um elemento diferente. Né? Por exemplo, se eu coloco aqui o exemplo 4, o conjunto 1, 3, ele é diferente do conjunto 1, 5. Bastou ter um elemento diferente para que eles sejam diferentes. Certo? Então tá aí a definição de conjuntos o quê? Iguais. São aqueles que apresentam os mesmos elementos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho no subconjunto. Certo? Subconjunto. Olha, eu digo que um subconjunto, ou melhor, um conjunto A, é subconjunto de B se para todo x pertencente a A, para todo x pertencente a A, x também pertence a B. Cuidado que eu não estou dizendo o contrário, né? Eu estou dizendo o seguinte, que quando você tem um conjunto A e um conjunto B, o conjunto A é subconjunto de B se para todo x pertencente a A, x também pertence a quem? A B. De B não importa, tá? Então, nós podemos escrever isso de uma outra maneira, né? A gente pode dizer o seguinte, usando um pouquinho mais de matemática. Esse símbolo aqui é o símbolo está contido. A gente tem três maneiras de ler essa sentença. A está contido em B, A é um subconjunto de B, ou ainda A é uma parte de B. Certo? E aí nós vamos usar a linguagem que nós usamos ali, um pouquinho mais sofisticada. Quer dizer, o A é um subconjunto de B, se para todo x, aí aqui vai mudar um pouquinho, ó. Para todo x, se x pertencente a A, implica, aí não vale a volta, né? Implica
que X pertence a quem? A B. Né? Não vale a volta, tá? Não vale a volta. Quer dizer, nem todo elemento de B é elemento de A. Vamos esclarecer isso com exemplos, tá? Vamos esclarecer isso com exemplos. Repare, esse conjunto 1, 2, 3, ele é um subconjunto, ele está contido no conjunto 1, 2, 3, 7. Por quê? Repare, 1 é elemento do primeiro, pertence ao primeiro conjunto, mas também pertence ao segundo. O 2 pertence ao primeiro, mas também pertence ao segundo. O 3 pertence ao primeiro, mas também pertence a quem? Ao segundo. Então, todo elemento do primeiro conjunto é também elemento de quem? Do segundo conjunto. Então, o primeiro está contido no segundo. O primeiro é uma parte do segundo. O primeiro é o subconjunto do segundo. E o segundo é do primeiro? Não, não. Por quê? Porque ele tem o elemento 7, pertence a ele e não pertence a quem? Ao primeiro. Então, basta que 1 não seja para furar, né? Por exemplo, o conjunto 2, 5, 7, ele está contido no conjunto 1, 1, 2, 2, 5, 7, 7, 7. Lembre-se, né, que a ordem não importa e o que acontece? A repetição também não é contada. Então veja, 2 pertence ao primeiro conjunto? Pertence. Pertence ao segundo? Também. O 5 pertence ao primeiro? Pertence. Pertence ao segundo? Também pertence. Tá? Então, esse conjunto está contido nesse. Esse primeiro conjunto é um subconjunto desse. Esse primeiro conjunto é uma parte desse. Agora, olha o detalhe. Acontece que todo elemento do segundo, nem todo, né? É elemento do primeiro. Então, eu não posso dizer que esse está contido, o segundo está contido no primeiro. Certo? Basta que um elemento de um conjunto, que pertence a um conjunto, não pertencer ao outro, para que ele não esteja contido. Então, a gente pode definir a igualdade de uma outra maneira. A gente pode dizer que o conjunto A está contido em B, se somente se acontecer o quê? A estiver contido em B, né? A gente pode dizer isso. A está contido em B e, ao mesmo tempo, né, B estiver contido em quem? Em A. Então, se A está contido em B e B está contido em A, significa que A e B têm os mesmos elementos. Logo, eles são o quê? Iguais. Certo? Muito bem. Bom, até aí eu acho que está claro. Ah, agora tem o contrário, né, gente? Tem o contrário. Eu vou pular essas propriedades, vou deixar as propriedades para o próximo vídeo, para falar aqui em outra coisa, que é mais importante. Olha só. Quando eu digo que um conjunto A está contido em B,
eu posso dizer também o contrário, né? Que B contém quem? Contém A. Certo? Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3 contém o conjunto 1, 2. Hã? Você está lendo ao contrário. Se o A está contido em B, B contém quem? B contém A. Certo? E existe a negação, que é quando A não é subconjunto de B. Tá? Por exemplo, esse conjunto 1, 3, 5 não está contido no conjunto 3, 5 e 7. Ah? Por quê? Porque o 1 pertence ao primeiro, mas ele não pertence a quem? Ao segundo. Então, ele não é um subconjunto, ele não está contido, ele não é uma parte. Basta um elemento para que isso aconteça. Da mesma forma, você pode dizer que o conjunto 3, 5 e 7, ele não contém o conjunto que? 1, 3, 5. Ah? Muito bem. Agora, nós temos uma coisa aqui importantíssima que vai dar dor de cabeça para a gente. Eu vou falar logo nesse vídeo que vai dar dor de cabeça para a gente, que eu vou colocar como observação. Mas, na verdade, isso seria um teorema, dá para demonstrar isso. Tá? Isso pode ser demonstrado. Mas, por enquanto, eu acho que é desnecessário a gente entrar nesse campo da demonstração disso. É o seguinte, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer outro conjunto. Ah? Inclusive dele mesmo. Inclusive dele mesmo. Então, se nós tivermos algo do tipo vazio é um subconjunto de 1, 2, verdade, isso aqui é verdadeiro. Vazio está contido no 1, 2, é um subconjunto do 1, 2. O vazio está contido no conjunto 0, 2, 4, 6, 8, reticência? Tá. Vazio é um subconjunto dele. E o vazio está contido no próprio vazio? Sim. O vazio é um subconjunto do próprio quê? Do próprio conjunto vazio. Ele está contido em qualquer outro conjunto, inclusive nele mesmo. Como eu falei, né, gente? Isso aqui, na verdade, é um teorema, tá? Isso pode ser demonstrado. É o que a gente chama de demonstração por absurdo, tá? Mas é desnecessário a gente falar nisso agora, tá? Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Um abraço, até a próxima.